Gente, bom dia. Que bom estar aqui com vocês, poder ter mais um diálogo sobre, dessa vez, né, sobre dança. E estou muito agradecida por cada pessoa que cá está para a gente debater, para a gente conversar. Começo me autodescrevendo. Meu nome é Marilane Vitor, estou secretária extraordinária de Cultura do Rio Grande do Norte. Sou uma mulher parda, de cabelos cacheados brancos e pretos, na altura do ombro, olhos castanhos. Estou vestindo um macacão preto e tem um colar prata. E eu estou vendo aqui na imagem umas orelhas de quem anda dormindo pouco. E, olha, gente, que lindo essa imagem que abriu agora. Aí a Pamela Almeida, todas as meninas da dança olhar. Olá, Tere. Que lindo. E atrás de mim tem 2 quadros, um colorido e um preto e branco. E antes da gente abrir oficialmente, conversar sobre, né, as demandas, entender mais desse universo da dança, o que a gente pode trabalhar na Paulo Gustavo, vou passar aqui para o meu amigo e companheiro Gilson, que está diretor da Fundação José Augusto, diretor-geral, e vai dar um bom dia para a gente também. Ok, bom dia, bom dia, bom dia. Um lindo dia de chuva, não é, Diana Fonte? Para se dançar na chuva, lembrar o Fred Astaire. Aí, gente, estamos juntos, próximos. Como o Marilane já se autodescreveu, também quero me autodescrever. Eu sou pardo, já perdi bastante cabelos, mas ainda um restinho para fazer um totó, um rabinho de cavalo. Né? Sou gordo, né? Mas também tem muita fofura espalhada nesse tecido adiposo. Estou usando uma camisa listrada, branca e preta, né? Mangas compridas, agora dobrada. E eu quero saudar, de fato, a todos aqueles que fazem dança, que promovem dança, que cultivam. Eu acho que é uma das coisas que eu gosto bastante, né, da dança. Não é essa dança sistematizada, né, mas essa dança onde você... Bom dia, Arthur Garcês, que já trabalhamos juntos, eu com biologia, ele com cultura, mas trabalhávamos e alinhávamos, né, muitas das nossas aulas. E aí nós estamos agora diante de um novo desafio, que é a Lei Paulo Gustavo, de um novo investimento para a área da cultura, um novo investimento emergencial. São alguns milhões que, na maioria dos estados brasileiros, não detém esse dinheiro para disponibilizar, e a gente está agora com essa oportunidade, né, dos 39 milhões, 33 milhões para o Estado, né, com 70%, como vocês já sabem, para o audiovisual e 30% para as demais linguagens. E aproveitemos. Né? Sabemos que a nossa dança, a dança potiguar, né, ela é uma das coisas fantásticas para o Brasil. Veja que vários alunos nossos, né, ex-alunos, né, foram para o Bolshoi, foram classificados em Bolshoi, né? Todos esses encontros que acontecem, ora promovido pelo governo do Estado, ora promovido pelo setor privado, como uma das grandes que faz é Diana Fonte, né, um encontro de referência na área da dança. Quer dizer, isso é muito importante, a gente abrir esse diálogo e a gente inscrever projetos, mas também aprovar projetos. Né? E para a gente, o importante é captarmos esse que já está direto, uma vez aprovado, captado, né, cai na conta, executado. Porque quem vai ganhar com tudo isso é a população. Né? A referência será o grupo tal, mas quem ganha é a população. Porque vai ter a contrapartida da gente se apresentar, da gente que eu digo, vocês se apresentarem. Vai ter a contrapartida da área do audiovisual, da área da literatura, da música, toda a população vai ganhar com esses projetos aprovados. Daí, eu vou ter que me retirar, que nós estamos com a outra reunião. Marilane está aqui no comando, Fábio Henrique também está lá do outro lado. Bom dia, Fábio. E vou para o outro lado.
Não vamos precisar, não vai ser precisado se chamar Gilson, né? Porque Marilane está aqui, e como vocês sabem, com a Secretaria Executiva, a macropolítica da cultura vai ficar com a Secretaria. Mas isso não exime, não retira, né, o papel da Fundação fazer cultura. Certo? Então, nós vamos trabalhar, assim como eu fico nessa parte administrativa da gestão, mas não exime a senhora Marilane também de entrar nessa área. Então, há essa união, vamos chamar assim, essa coisa de se trabalhar junto, que é uma grande experiência, né? O primeiro momento que a gente, de fato, trabalha essas duas coisas aqui, né? E só parceria pode, de fato, fazer acontecer legal. Para isso, tem todo o corpo de servidores, que não é grande, da Fundação, para também ajudar. E que a gente precisa também de quem está do outro lado, vocês que estão aí. Estamos disponíveis para todo e qualquer momento a gente entrar em campo, cair em campo e fazer com que os nossos projetos sejam aprovados. Não sou barrista, mas eu quero que o Nordeste, de fato, eleja os melhores. E, aliás, não é o Nordeste, né? O Rio Grande do Norte, que seus projetos sejam os melhores dentre estes que estarão premiados, né, com a análise do restante do Brasil. Ok? Bom dia, bom dia, bom dia. E para quem é de axé, o meu axé. Até mais. Quem lembra? Só um minuto, gente, que a gente vai agitar aqui algo na câmera. Gente, então, vou pedir para o pessoal, por favor, começar a colocar aí a apresentação. E aí, eu sei que o setorial de dança, dentre os que a gente tem, né, um setorial que tem bastante pessoas, 175, e sei que vocês fazem reunião permanente também, mas que nessas reuniões... Oi, todo mundo que está aqui, oi, Rony, Vani, Arthur, Diana, tantas pessoas conhecem, o pessoal da equipe também está aqui, bom dia. E aí sei que vocês fazem algumas reuniões, que têm conversado, que apesar dessas reuniões não serem muitas pessoas presentes, mas pelo menos o assunto ele não vai morrendo, né? A coisa vai acontecendo, apesar de que, obviamente, é importante a representatividade nas reuniões. Na Aldir Blanc, de demandas de vocês, as principais foram de apresentações, né, para ter espetáculo, além de realização do festival de dança. Essas foram demandas que foram levantadas durante a Aldir Blanc. E como política pública, é importante que tenha continuidade. Tem o Rubinho, ele está na cultura da Bahia, que é Cuba, que coloca que o principal problema da política pública é a falta de continuidade. É que, às vezes, algumas aí vem um gestor, por características mesmo, de peça. Cada gestor tem uma característica, né? E aí acaba, às vezes, insinuando coisas. De forma que, para não haver, a gente tentar caminhar por um outro, é muito importante que a gente possa entender de onde a gente começou, onde é que estava, para atualizar essa informação, é isso mesmo, é por aí, ou a gente vai por outro caminho, é o momento de ir por outro caminho, ou de continuidade do que já vinha sendo conversado. Então, eu estou aqui, tem toda uma equipe que vocês vão ver também no decorrer dessa apresentação, mas que traz essas informações iniciais para a gente ver se é a parte disso mesmo. Eu tenho uma fala inicial eu chamo de harmonização, é trazer as informações gerais da Paulo Gustavo, algumas coisas que são importantes que a gente se atenha, para a partir de então, né, eu pratico a minha escuta e vou escutar vocês. A gente tem uma metodologia de
comentários ou perguntas de 5 minutos, aí respondo, e que a gente abre em algum momento da apresentação que vai ser colocado lá na frente. Mas primeiro é importante que a gente tenha esse entendimento geral sobre a Paulo Gustavo. Tudo bem para vocês? Ok? Tudo certo aí, do outro lado? Vou pedir a Creuza, por favor, para desligar o áudio. Foi, aconteceu. Obrigada por essa informação. Então, gente, essa reunião que a gente tem, que a gente está aqui junto, é uma Câmara Setorial, que é um órgão consultivo, que o Conselho Nacional de Política Cultural, SNPC, recomenda como uma forma de se desenvolver uma política pública, que é quando setores se reúnem, temáticos, para debater com gestores, com financiadores, com outras pessoas do mesmo segmento, ações que são importantes para aquela área. A função de uma Câmara é justamente nos ajudar a formular ações, termos subsídio de um caminho que a gente pode ter de uma política pública, porque através dessa escuta dos diversos segmentos a gente vai, né, construir um caminho. E por isso a nossa Câmara é setorial, cujo objetivo é a gente avançar nas políticas públicas e nessa diversidade, escutando cada uma na sua identidade. Para isso, a gente tenta adentrar e chegar na maior pluralidade possível de população através dessas escutas temáticas. A Câmara Setorial tem um grupo do Zap. Ali, esse grupo deve ser usado para se colocar hoje informação da Paula Gustavo. Lá na frente, a gente tem Auditbank, a gente pode ter outros editais e políticas públicas que a gente vai desenvolvendo no decorrer, né, das ações. Mas agora o assunto principal é Paulo Gustavo, de forma que a gente pede sempre que os grupos temáticos, né, se atenham ali para fazer no WhatsApp esse grupo de troca de informação, o próprio contato, documentação da Paulo Gustavo. E é importante que a gente trabalhe de maneira articulada. E essa articulação também é entre vocês. Independente desse encontro que a gente esteja fazendo aqui, é muito importante que vocês, enquanto Câmara Setorial, também podem usar esse grupo para marcar essa própria reunião, que não precisa ser com a presença de gestores, ou se é de gestores, seria da equipe técnica da Fundação, SNI, ou somente a sociedade civil, para que vocês debatam também, e a gente pede que façam a partir desse momento da gente de agora, de hoje, que a gente está vivenciando nessa manhã, que é um momento de escuta, de troca de informações, de diálogo, vocês depois também se reunirem e fazer alguma proposta diante dessa realidade que a gente tem agora. Aqui, por que a gente não começou com uma proposta pronta para apresentar para vocês? Porque a gente parte da categoria, né, da escuta. Inclusive, é o que a gente chama de metodologicamente de reconhecimento de saberes. Que cada pessoa que vem, que soma nesse processo, tem um saber e tem algo para contribuir, e de forma que dentro das categorias específicas, quem mais sabe são as pessoas das categorias específicas. E nós, da gestão, estamos aqui para ajudar a desenvolver, articular esse pensamento. Aonde? Como a Paulo Gustavo, ela tem 70% para o audiovisual e 30% para as demais áreas, a gente tem que pensar de forma criativa e juntos, e a gente também dá esse diagnóstico inicial, né, do que é essa lei, de como a gente está pensando em andar, antes de vir com uma proposta, porque se vir com uma proposta já fechada, essa proposta pode cair por terra diante de realidades que se venham a ter. Então, por isso, esse momento, a partir disso, a gente vai compilar essas informações de todas essas reuniões e apresenta uma proposta diante dessa realidade, certo? Bom, no Rio Grande do Norte, são 29 milhões para o audiovisual e 10 milhões para as outras linguagens, né? Porque esse recurso veio do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um dinheiro de imposto de filme que circula em cinema, que é vendido para as TVs, para fomentar o audiovisual, e por isso, essa inclusive é a obrigatoriedade de ser para fomentar a categoria o qual gera esse imposto, e os 30% para as outras linguagens é algo que a gente vai ter que pensar de forma muito criativa e dialogada, porque como todo mundo está vindo da Lei Aldir Blanc, onde 100% do valor foi distribuído de forma harmônica entre todas as linguagens, nesse momento em que há um funil, onde, né, esse dinheiro montante
Para as outras linguagens já fica menor, porque 70% é do audiovisual. Existem expectativas e situações que possam ser que sejam dadas continuidade que a gente não consiga, porque não é mais 100% para distribuir para todo mundo. E é completamente normal e natural que uma política pública a gente parte de onde a gente estava para frente. Mas a gente vai ter que reorganizar esse pensamento. E uma coisa também, nesse momento de hoje, é pensar e estimular vocês a pensarem do ponto de vista audiovisual. Independente do que vocês queiram propor e achem importante propor e queiram fazer de espetáculo, de festival. De um festival incrível, vocês vão convidar a gente de fora, trazer professores que vocês queiram, trazer diretores de escolas que vocês queiram, trazer bailarinas que vocês queiram, dançarinos, vocês também poderem visitar outro lugar, tudo isso é possível no projeto. A gente tem que entender, é por aí que a gente vai caminhar, e vai ser algo, quando aprender mais linguagens, a gente tem que pensar que vai ser um edital de forma harmônica, onde vai concorrer o pessoal da dança, vai concorrer o pessoal do circo, da capoeira, ou a gente vai fazer específico. E específico, na Paulo Gustavo, vai ser mais complexo por causa desses 30%. Mas, a partir do ano que vem, a gente volta com a Aldir Blanc, aonde os recursos não têm essa diferenciação de 30%, 70%, e passam a ser conseguido, a gente conseguir manejar melhor. E a Aldir Blanc são 5 anos consecutivos. O que, para nós, da cultura, é algo muito raro. É a gente pensar realmente numa política pública, numa continuidade, a gente conseguir saber que esses 30 milhões que veio esse ano virá o ano que vem, que nosso debate de hoje é muito importante porque é um passo para esse caminho que parece muito promissor. E ainda que a gente não consiga aplicar todos esses desejos e vontades dos debates de hoje na Paulo Gustavo, devido a essa proporcionalidade de investimento, a gente já fica ciente dessas necessidades e articulações, e vamos pensar também como vocês conseguem adentrar nesse universo audiovisual, tá? E 5% desses recursos, gente, é para questões operacionais também, que a gente utiliza, para equipe de apoio, busca ativa, parecerista, a aquisição de uma plataforma. Nós já fizemos reuniões com várias empresas de plataforma, instituições, para a gente definir qual vai ser escolhido. Então, o formato de inscrição não será como na Aldir Blanc, por um e-mail. Haverá uma plataforma onde o edital vai estar lá, onde vai ter explicação o que é cada coisa do projeto. Vocês se inscrevem por lá, acompanham por lá a nota também, ficam sabendo do passo e aonde está o projeto de vocês no decorrer desse caminho. Bom, então já tem essa mudança em relação ao Aldir Blanc, e uma outra é que em março foi lançado um decreto que, pela Paulo Gustavo, sem a lei emergencial, deixa a inscrição e a prestação de contas mais fácil que a Aldir Blanc. A Aldir Blanc exigia certidões, diversas certidões, ainda no momento da inscrição. Com esse decreto da Paulo Gustavo, são algumas certidões, e não todas, e no momento de assinatura do contrato. E para isso já vai ter uma equipe pronta para ajudar. Já sai desse aperreio de quantidade e de também ser no período da inscrição, onde normalmente vocês estão mais sós. A gente pretende ter grupos, pessoas que vão dar suporte em lugares distintos do Rio Grande do Norte, como, por exemplo, em campos do IFRN ou de forma que vocês possam ir fisicamente nesses lugares e tirar uma dúvida. Então, é algo importante que, na pandemia, o pessoal, né, que estava aqui na Fundação não tem nem como fazer isso também, porque ainda estava com Covid acontecendo, não podia circular, não podia ter esses encontros presenciais. Então, que bom que a gente está vivendo esse momento agora de pós-pandemia, porque o pior em quantidade, né, e despreparo já foi, e a gente precisa correr para recuperar, inclusive, os sonhos dos trabalhadores e trabalhadoras de cultura que ficaram no caminho. Não só as pessoas, como os sonhos que estão sendo remodelados. E aí, por favor, o inciso 1. Esse inciso 1, gente, equivale ao que vai poder ser executado em produções audiovisuais. E para a produção, entende-se desenvolvimento de roteiro, núcleo criativo. Núcleo criativo são grupamentos de pessoas que desenvolvem um projeto, certo? E desenvolvimento de roteiro é quem tem uma ideia e vai transformar em roteiro. Produção de curta, média e longa-metragem. Curta são filmes até 15 minutos, média entre 15 e 70, longa acima de 70. E aí, esses filmes, curta, média e longa, podem ser ou de ficção ou de documentário. Documentário é história verdadeira. Ficção é uma história criada, pensada, pode até ser baseada em fatos reais, ter alguma coisa de realidade, mas se você mudou essa realidade, ela vira ficção.
de todos vocês que aqui estão, podem pensar do ponto de vista tanto documental quanto ficcional. Do mesmo jeito que vocês pensam um roteiro para o espetáculo de dança, o espetáculo de dança tem começo, meio e fim. Alguns espetáculos já estão criados. Será que esses espetáculos conseguem ter alguma adaptação para virar um curta-metragem? Um filme mesmo, história, como teve espetáculos de teatro que foram transformados em curta-metragem. Né? Um monólogo, um espetáculo assim, que eles muda-se o cenário, muda-se algumas coisas do texto, fazem adaptações, mas viram filme, mas vocês não partem do zero. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade também com documentário. A história da escola de dança de vocês, a história de alguém da dança, alguém que vocês admiram, vocês mesmos, essas meninas, né, essas crianças que aqui estão, como que é o universo dessas meninas, como é que é, onde é que elas moram, como é que, né, elas colocando, se preparando para ir para a aula, esse trajeto para a aula, esse encontro para a aula, os afetos, as amizades que faz da aula, as consequências positivas disso para a vida, os sonhos que se abrem, né, gente que está aqui em Natal, numa realidade X, e de repente consegue, né, tá aí nessa fase de teste do Bolshoi também, como é que é o coração, o pequeno coração desse ser humano num processo, né, tão forte como esse. Essas são histórias que dá para fazer documentário. E aí tem que se pensar mesmo, existem pessoas do audiovisual que vocês conheçam, que queiram se juntar para fazer esse processo, vocês mesmos vão se preparar, se capacitar, corre para o YouTube, vê um monte de vídeo, a gente pretende fazer algumas oficinas. Lembrar que o recurso da Paulo Gustavo vai tanto para o Estado quanto para o município. Então, e um dos incisos que a gente vai até antes do próximo é formação. Depois eu falo de formação. Mas, continuando, tem série, websérie, produção de games, aí volta para o anterior, por favor, ainda. Videoclipe. E para quem já filmou a etapa de finalização, pós-produção e outros formatos de produção audiovisual. Inclusive, se ficou o debate, em algum momento alguém questionou se videodança. Videodança é uma categoria, né, específica do gênero de produção, mas será que vai entrar em documentário? Vai ser o vídeo do processo de dança. Porque o vídeo do processo de dança é um registro. E registro, muitas vezes, não cabe aqui, nesse momento que é de produção audiovisual. E aí, na cartilha, obrigada, o conceito, inclusive, que saiu a cartilha essa semana, e o pessoal vai colocar aí no chat também, obra audiovisual, ela é uma criação artística ou narrativa que combina elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem ou contar uma história. Essas obras utilizam técnicas cinematográficas, como a direção de fotografia, edição, montagem, trilha sonora e atuação. Isso quer dizer o quê? Que é mais do que botar uma câmera lá filmar. Houve uma preocupação com a direção de fotografia. Fotografia é imagem, da forma que a gente quer. Porque cinema, audiovisual, nada mais é do que uma fotografia em movimento. Alguém que pensou isso tecnicamente, que entende que tem uma câmera, que colocou uma luz específica para tal. A montagem, a edição, existe uma narrativa, existe uma linguagem. Foi pensado nisso, existe uma trilha sonora, alguém que teve preocupação, você teve entrevista de captar o áudio bem. Então, é mais do que um registro, é uma linguagem. E aí é algo que a gente vai, né, dialogando e vocês pensando nisso também, e no momento de escuta, eu vou saber um pouco mais de vocês. O próximo inciso é para as salas de cinema. É para reforma e construção de sala. Esse inciso aí, gente, um desafio da Paulo Gustavo é que as regras e as ordenações estão mudando muito rápido. A lei tem coisa que diz uma coisa, depois o regulamento diz outra, as cartilhas vêm dizendo outras coisas. Então, nós, gestores, ainda estamos nesse diálogo comigo, inclusive ontem, no final da tarde, estávamos em reunião comigo, onde foi colocado também que o Estado não vai poder comprar equipamentos, era algo que até então não existia isso. Foi uma emoção no final da tarde de gestores comigo, que não chegou a uma conclusão, eles estão vendo o TCU, e está nessa problemática toda, e ainda que seja reforma sala, não se pode comprar produto, como é que se reforma um negócio sem comprar algo. E a Paulo Gustavo ainda está sendo uma emoção de construção, que para a gente, muita gente fica, pô, o edital que não saiu, mas o edital não tem nem como sair ainda, porque tem peças que estão se formando. Essa última cartilha que saiu agora, coloca que ainda vai existir uma instrução normativa, por exemplo, para acessibilidade e para ações afirmativas. Então, o game está sendo feito ainda. E aí a gente está vendo que lugar poderia ser uma sala de cinema, e o próprio conceito de sala de cinema, que a cartilha traz também, envolve lugares onde já existam regularidade de exibições.
e que sejam, por exemplo, no mínimo cine-teatro. Mas, em algum momento, antes de sair a cartilha, depois do regulamento, colocava que qualquer lugar com aptidão poderia ser uma sala de cinema, importando ou não se já tivesse feito alguma coisa. E a cartilha dessa semana já traz que não é bem isso. Coloca como sala de cinema um recinto destinado, ainda que não exclusivamente, ao serviço de exibição aberta ao público, regulado de obras audiovisuais para fruição coletiva, admitida na possibilidade de ampliação da vocação de outro espaço cultural já existente. Mas, a parte aqui, permite investimento de reforma, restauro, manutenção e funcionamento de salas de cinema já existentes. Não é permitida a criação de novos cinemas. O que é que pode? Espaços culturais que tenham exibição regular de filmes. Antes, depois do regulamento, colocava em qualquer espaço cultural, mas agora não mais. É apenas o que já tem exibição regular. Né? Então, por exemplo, o Cine Teatro Parnamirim é público, então Parnamirim, inclusive, peço até para checar quanto, por favor, vai para Parnamirim. Mas a própria prefeitura poderia utilizar esse recurso também, o espaço da prefeitura, né, para isso. Vocês de Parnamirim podem dialogar com a prefeitura para tal. Mas agora também estamos de mãos atadas com essa questão toda do que pode e o que não pode utilizar desse recurso, sabe, gente, dessa semana. E aí tem essas questões, né, de sala de cinema, que é o que está acontecendo agora, mas também vai poder ser usado um recurso, aqui na cartilha, coloca a possibilidade de usar o recurso para cinema itinerante, e como cinema itinerante ou cinema de rua, entende-se o serviço de exibição aberto ao público de obras audiovisuais para fruição coletiva em espaços abertos, em locais públicos, em equipamentos móveis, de modo gratuito, admitida a possibilidade de aplicação dos recursos em projetos já existentes ou novos, públicos ou privados. Aí, às vezes, poxa, mas a gente da dança não tem nem nada a ver com isso. Mas podem ter, porque vocês podem organizar, por exemplo, vocês podem ter um cinema itinerante, será que é isso? Ou um festival, que é outro inciso. Vamos lá, até podemos ir para o outro, que tenha como temática apenas filmes de dança. Filmes que podem ser ou didáticos ou filmes que tenham a dança como narrativa. Lembrando aqui, quem lembrar, colocar aí no chat, que filmes mesmo, gente, tem a dança, o próprio Dança na Chuva que a gente falou hoje, Dirty Dancing, né, que existe Flashdance, que outro Flashdance, que outro filme teria brasileiro aí, não sei quem vocês... Que filmes teria? Existem vários. E alguns brasileiros, em alguns locais. Será que existe algum cinema brasileiro, também um filme brasileiro, que a temática de dança seja isso? Então, vocês têm uma mostra de dança que poderia ter, num outro turno, o debate sobre dançarinos, bailarinos, professores falando sobre. Então, é possível também a dança pensar nesse raciocínio do audiovisual. E nesse inciso 3, 2 milhões, para apoio ao Cineclube. Cineclube é o filme, mais bate-papo sobre realização do festival e mostras. É isso que eu estou colocando para vocês. Vocês podem se encontrar e fazer uma mostra de filmes sobre dança. E, a partir disso, vocês terem no contraturno falas, debates, aulas de dança, assiste o filme, e depois a aula é sobre um passo, uma dança que foi feita naquele filme. E com isso, vocês pagarem cachê, trazer as pessoas que vocês querem, trazerem professores. Pagar o cachê de vocês também na organização, sabe? Entender que a dança não precisa estar, não precisa estar exclusivamente naqueles 30%. Vocês podem também utilizar-se uma outra forma de raciocínio e chegar nesses incisos aí também. E uma das coisas que vai ter nesse inciso também patrocinado é formação, e formação para audiovisual. Então, vamos ter alguns editais abertos para formar novos realizadores, novas realizadoras em audiovisual. Então, é isso que vocês querem também, adentrar essa linguagem, com essa linguagem, depois conseguir fazer as próprias produções de vocês audiovisual. Então, vejam que tem vários caminhos que podem ser seguidos, né? Próximo, por favor. Esse inciso é para a gente apoiar pequenas empresas do setor audiovisual, então, empresas já existentes, como é que a gente pode fazer esse apoio, esse diálogo precisa ser feito, né, com as empresas do setor audiovisual, elas já devem ser existentes, né, elas não podem ser criadas, e pensar também a forma de apoio de vídeos on demand, que são os vídeos que estão lá para a gente assistir de forma virtual, como Netflix, Amazon, YouTube, a gente pensar formas de fortalecimento das plataformas, no caso, potiguares, porque é o que a gente
As que existem, que podem ser criadas, e formas de circulação de filmes já existentes, tá? Então, essa parte acaba sendo mais voltada ao audiovisual, ou vocês, porque tem pessoas da dança que também atuam em filmes daqui. Eu conheço várias pessoas que são da dança, que já fizeram videoclipe, que já participaram do curta-metragem daqui. Então, vocês mesmos falaram com os diretores dos filmes de vocês, olha, se liga que vai ter algo de circulação e de aproveitamento dos conteúdos audiovisuais já existentes, tá? E aí, próximo, por favor. A gente tem esses que são relacionados às demais culturas, é onde, na teoria, de forma mais óbvia, entraria a dança, que é para desenvolvimento de atividades da economia criativa, economia solidária, apoio de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, a agentes, iniciativas, cursos, produções ou manifestações culturais, incluídas a realização de atividades artísticas e culturais, que possam ser transmitidas pela internet, disponibilizadas pelas redes sociais, plataformas digitais, e a circulação de atividades artísticas e culturais já existentes. Quer dizer o quê? Que nesses 10 milhões a gente pode ter edital de circulação. E aí vocês vão fazer essa sugestão, e também a gente vai ter um formulário que vocês depois vão poder colocar quais são as indicações de dança. Eu peço que vocês depois se organizem e se encontrem também, façam um documento sugestivo do que vocês imaginam que pode ser utilizado para vocês também. Então, por exemplo, a circulação de espetáculos já existentes, circulação no Rio Grande do Norte, de espetáculos que vocês já têm, para montar um novo espetáculo, então seria apoio a atividades culturais novas. Seria isso? Pode ser, sim, um festival, pode ser um festival com vários cursos de dança também, de vocês trazerem professores e fazer uma diversidade de informações. Informações também. Então, só que esse inciso entra também, está o pessoal da dança, mas está também todas as outras expressões culturais. E de forma que, por isso que eu estava falando, vamos ver o audiovisual também e como vocês conseguem entrar lá no audiovisual. Mas olhando aqui, gente, voltando, alguém em algum momento falou de Parnamirim, Parnamirim vai receber, no total de 2 milhões, 268 para apoio à reforma de sala de cinema. Então, o Cine Teatro Parnamirim é algo que pode ser dialogado com a comunidade, gestores, para ser utilizado para a reforma, restauro desse espaço, apesar de que agora nós, gestores, estamos com muita dúvida de onde entrar hoje, a partir dessas novas orientações. Tá? Então, esse é o inciso que vocês dialogam diretamente, mas aí pensar dentro da Lei Blanc, que vocês tinham sugerido de apresentações e de festivais, cabe dentro dessa proposta. Tá? Nessas propostas, para essa proposta, vocês não podem usar nada para audiovisual, tá bom? É a realização do espetáculo em si. Então, você não usa lá para gravação, nada disso. Tipo, vou fazer o espetáculo que a gente quer gravar. Isso vai estar lá em audiovisual, isso aí vocês vão usar para a realização da atividade em si. A Paulo Gustavo também traz questões afirmativas, porque não necessariamente, no decorrer dos editais, as pessoas que são excluídas das suas narrativas têm um lugar diferenciado. Então, a Paulo Gustavo vem trazer essas ações afirmativas para ajudar a democratizar, desconcentrar, descentralizar os investimentos culturais. Isso faz com que a gente tente, vocês precisam nos ajudar a chegar nas pessoas de periferia, nas pessoas negras, quilombolas, pessoas com deficiência, cigana, LGBTQIA+, mulheres, ciganos, e que precisem também utilizar esse recurso da Paulo Gustavo para poder, como muito audiovisual, gente, para poder construir uma narrativa que é nossa. Porque quando a gente deixa os registros audiovisuais, quando a gente faz uma ação cultural, quando a gente faz um espetáculo de dança, passa por uma cidade, a gente está deixando um registro da nossa cultura. Então, a gente precisa trazer essas narrativas, né? A gente precisa trazer esses grupos e essas pessoas, e de forma que na Paulo Gustavo existe essa prioridade, tá? Então, essa prioridade pode se dar através de cota, pode se dar através de critério diferenciado de pontuação, pode ser um edital específico, ou qualquer outra modalidade que vocês também sugiram, que as pessoas de ações afirmativas possam sugerir, que seja uma forma de equiparar as oportunidades, que seja uma forma de deixar com que eles que tiveram menos oportunidades possam agora ter mais chance nesse processo, certo? Existe também a gente tem que sair no mínimo,
de 20% dos selecionados do edital para pessoas negras e 10% de pessoas indígenas. Isso é o que o edital coloca, que é daí para frente que a gente parte desse diálogo. Então, isso corresponde à realidade do Rio Grande do Norte. Como que essas cotas, né, também, se quiserem, por favor, opinar e trazer informações sobre isso, para nós não é muito válido. Colindado aqui. E para a gente, enquanto Paulo Gustavo, a gente tem uma contrapartida, né? Para quem vai fazer as ações, é importante pensar também que, ao receber os recursos da Paulo Gustavo, seja para o festival, seja para o espetáculo, seja para a formação, a gente tem essa contrapartida de fazer essas ações em espaços públicos, gratuitos, utilizar também para fazer as ações escolas ou universidades. Essas universidades podem ser públicas, as escolas públicas, universidades públicas ou universidades privadas que recebam estudantes do ProUni. Por quê? A gente sabe o quanto esses centros de educação são também centros de debates que versam sobre a saúde mental dos jovens e adolescentes, o quanto esses ambientes, em alguns momentos, se mostraram adoecidos. A gente, né, viu recentemente o país participar desse medo dos ataques às escolas, então a gente precisa levar arte, cultura, cores, dança para esses lugares, né, para que a gente contribua para a felicidade, para o diálogo, para a expressão dos sentimentos através da arte, para o entendimento desse caminho enquanto expressão da alma, do corpo, né, das palavras também. E a possibilidade de fazer ações em hospitais. Lembrar que a Paulo Gustavo é uma ação emergencial. E quando ela foi criada, a gente ainda estava nesse período do Covid, a Organização Mundial de Saúde ainda não tinha declarado o fim da pandemia. De forma que coloca também que hospitais, principalmente os profissionais que se envolveram no combate ao Covid e à pandemia do Covid, possam ser alvo desses lugares que vocês fazem a apresentação. Mas pensar mesmo, independente dos profissionais de Covid, poxa, imagina um corredor de hospital com uma apresentação de dança, algo que entre nesse processo, é possível fazer isso, é entender também que esses espaços, né, podem ser utilizados também para receber essas ações, vocês irem até instituições de idosos também, se apresentar, a gente sabe que a questão da mobilidade em lugares como esse acaba sendo bem complexa, então, ir até lá, será que seria esse um projeto também? Inclusive, nós pensarmos mesmo, né, uma priorização de pontuação extra, para quem vai a lugares diferenciados assim, mas como contrapartida tem que levar a cultura, levar a dança, nesse caso, tá, para o público de forma mais diferenciada possível. Uma outra contrapartida é fazer as ações circularem pela internet. Lembrando como essa lei foi feita no período da pandemia, a internet ainda era muito utilizada como linguagem. Mas hoje, em geral, o que a gente está pedindo, solicitando, os editais vão caminhar para isso, é para algo mais físico mesmo, porque a gente está precisando sentir a cultura de perto. E aí, vamos lá, para acessibilidade. A Lei Paulo Gustavo, gente, ela coloca em prática o que diz a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, ela existe desde 2015 e ela já coloca a obrigatoriedade de qualquer projeto feito com recurso público ter a acessibilidade. 3 recursos. Só que antes dessa lei existir, a gente ainda tem outra lei e tem essa instituição normativa também, já ela foi atualizada recente, que coloca que a acessibilidade ela tem que ser pensada de diversas formas. Arquitetônica, né, os ambientes que a gente vai usar. Então, vocês que utilizam a dança, ao fazer um espetáculo, esse lugar, as pessoas que têm dificuldade de locomoção conseguem chegar, conseguem assistir vocês, tem que ter intérprete de Libras, para que as pessoas surdas consigam, se seu espetáculo tem voz, tem fala, tem que ter um intérprete de Libras. Mas olha só, a dança também tem essa característica peculiar das outras artes, e não necessariamente se o espetáculo não tem voz, ela tem o intérprete, apesar de que existem também os intérpretes que podem deixar interpretar a linguagem do som, o ritmo, para as pessoas terem noção de que música está sendo tocada, desse ritmo. Mas tem o corpo, forma mais democrática nesse caso, para surdos ou ouvintes que
dialogam com o corpo e veem o corpo da mesma forma como a dança, né? A forma de ensinar, de receber essas pessoas, existe como, vocês podem colocar acessibilidade ao receber alunos e alunas cegos para participar das aulas de dança, para o público surdo, com deficiência física, com alguma questão que possa incluir essas pessoas nas aulas de dança, seria alguma possibilidade, algum projeto dessa forma, algum projeto de circulação, de exibição para um público diferenciado, surdo também, e a gente pensar como a gente consegue fazer a inclusão virar uma realidade em nossas vidas. E a acessibilidade que eu gosto de destacar é atitudinal, porque é onde começa todas as outras. Quando a gente se livra dos preconceitos, dos estigmas, dos estereótipos, das discriminações, para de enxergar a pessoa com deficiência como incapaz, ela precisa de ajustes para poder usufruir, seja da formação, seja do espetáculo. Mas são pessoas extremamente capazes que a gente tem que incluir nesse processo, porque historicamente a gente tem um processo de exclusão. E a gente utiliza Paulo Gustavo pensando também nisso, inclusive na forma que a gente se comunica. E por isso, a questão de pensar a acessibilidade de forma a ter os 3 recursos que a Lei Brasileira de Inclusão pede, que é a audiodescrição, a legenda descritiva e a janela de livros. Tá? A audiodescrição é você descrever um espetáculo. Imagina, né? Fecha os olhos, e aquilo que a gente fez no começo, que a gente audiodescreveu, a gente aqui. Então, você fecha os olhos, imagina um espetáculo de dança, se você não estiver enxergando ele, alguém vai estar descrevendo para você o movimento dos dançarinos, a cenografia, o ambiente em que está o teatro, o palco, tudo isso é descrito para as pessoas cegas, para que eles possam ver com os ouvidos o espetáculo de vocês. E para as pessoas surdas, os intérpretes e as intérpretes livres que aqui estão, e sempre a gente deve contratar no mínimo uma dupla, a cada 20 minutos os intérpretes devem trocar, porque é um grande esforço que se faz com as mãos. E aí, vocês que trabalham com o corpo sabem, né, o quanto o nosso corpo exige um cuidado especial. E aí, a cada 20 minutos faz essa troca. E os surdos que têm a Libras como língua principal, que foram educados em Libras, se comunicam melhor por Libras. E os surdos que foram oralizados, aqueles que que foram educados a ler lábio e estão mais incluídos na escola tradicional, se não tiver, né, um intérprete de Libras para tal, e que hoje as escolas devem ter, tá? Também é algo que a Lei Brasileira de Inclusão colocou. E então é preciso ter, em alguns, né, a necessidade e a possibilidade de legenda descritiva, que é a legenda de tudo que está sendo colocado em vídeo. Tem lugar, por exemplo, que coloca um projetor, em algum momento, uma tela, com o texto de tudo que está sendo falado. Tem espetáculos que acabam que só o intérprete de Libras está lá. O ideal é que haja uns 3 recursos, tá bom? E aí pensar como vocês conseguem incluir a acessibilidade nas ações que vocês fizerem. Ok? Só um minutinho. Bom, e aí, gente, esse seria um geral da Paulo Gustavo, que é o que eu chamo de harmonização, que é quando a gente faz esse entendimento, que todo mundo que chega na sala parta do mesmo princípio de entendimento do que é a lei, para a partir disso a gente, né, abrir e fazer os nossos diálogos. E aí, próximo slide, por favor. Além da Paulo Gustavo, a gente tem um outro momento bem importante que a gente está vivendo agora, que é a construção do PPA, que é Plano Plurianual Participativo. O que é isso? O PPA é um documento que ajuda os gestores a desenvolver a política pública que vai ter pelos 4 anos. O PPA, ele sempre pega 4 anos, 3 anos do governo daquele que está sendo construído, mas o primeiro ano do governo seguinte, tanto no Estado quanto no país. E agora a gente está no momento de colher informações que ações
o Rio Grande do Norte e o Brasil precisa ter como política pública para o país. E, gente, a gente precisa se unir. E a Jéssica vai falar um pouco do PPA, mas eu peço que todo mundo, aí tem um QR Code, que vocês podem colocar, e depois a gente vai dar o site, que procurem participar e colocar as sugestões de vocês na área de cultura. Tá? Vou deixar a Jéssica explicar agora um pouquinho e volto para falar aqui, comentar o PPA. Mas é importante que a gente coloque as sugestões de cultura, porque a gente precisa aparecer e existir nos orçamentos, tanto do Estado quanto do país. Oi, gente, boa tarde. Então, esse link, esse QR Code, se vocês apontarem no celular de vocês, já vão direcionar automaticamente para o site, mas a gente também vai enviar aqui no chat para vocês terem acesso. E aí, quando vocês clicarem, vai aparecer essa abinha, essa página, e aí vocês vão clicar, como está descrito aí no lado direito, tem um bonequinho que é para cadastrar, fazer o seu cadastro, certo? É importante que você esteja cadastrado. Então, clique em cadastrar, logo em seguida vai aparecer um campo, obviamente, para você colocar seu nome, os dados, tudo direitinho. E depois vai aparecer essa imagem aí, que tem Ajude a Planejar o Futuro do Rio Grande do Norte. Você vai clicar em Participar, e aí vai aparecer essas duas abinhas aí, Proposta do Governo, que aí vão ter várias propostas para vocês estarem por dentro, e Proposta da População. Quando você clica, você vai ter duas opções, que é para votar em propostas que já foram feitas, que existem, então você pode votar, ler, você pode votar em até 3 propostas, ou então você pode fazer a sua sugestão, que é clicando nessa abinha de cima, e vai abrir essa lupa, você vai clicar e escolher o seu município, e em seguida escolher um tema. Aí fica um pouquinho. Tem vários temas que você pode selecionar, entre eles cultura, obviamente, então você pode colocar a sua sugestão aí, e em seguida já pode escrever o que você deseja. E aí a sua sugestão vai ficar disponível para que outras pessoas possam votar nela também, certo? Então o link já foi enviado aqui no chat, só você clicar para ver direitinho, fazer o seu cadastro e fazer a sua sugestão. Oi, gente. Então, peço, por favor, e depois a gente vai colocar na Câmara Setorial esse endereço do PPA, porque é muito importante, tá? Que a gente participe, coloque as sugestões de cultura. Então, vocês colocaram as sugestões da área da dança, as sugestões da área de cultura, de forma mais geral. Vamos votar lá, todo mundo, para criar a Secretaria de Cultura, para a gente deixar de ser. Eu sou uma secretária extraordinária de cultura, porque estamos pensando uma secretaria, mas no fundo ela tem que existir de fato. Coloca aí o teu celular nesse QR Code, bota lá para existir uma secretaria de Estado, de Cultura, do Rio Grande do Norte. Outras ações que vocês acham importante ter, eu sei que vocês sonham com escola de dança, que tem aqui também, sonham com a expansão da Editan, então podem colocar essa proposta específica, como a Jéssica falou, tanto pode propor uma coisa nova, quanto pode votar em coisas já existentes. Então, é importante que a gente esteja junto nesse processo, certo? E aí, termos esse primeiro momento acontecido, vamos fazer aqui começar a ordem de perguntas. Então, vocês podem fazer perguntas ou comentários, perguntas no chat, que aí a Renata está ali juntando as informações e traz para a gente como abrir para as perguntas presenciais. A gente já tem a lista de quem são as pessoas que vão perguntar, que foram se inscrevendo, porque tem a equipe que está fazendo essa lista, gente. E aí, só uma pergunta. Alguém aqui se inscreveu para fazer uma pergunta ou um comentário, né? Porque esse é um momento de diálogo, e eu falei bastante nesse começo, justamente como falando para a harmonização. Mas até o próprio conceito de diálogo, por isso que a gente colocou o termo de diálogo, é quando a gente escuta e conhece diversos espaços e territórios. E esse é o momento também de eu escutar vocês, o que vocês pretendem, querem, pensam da Paulo Gustavo para a área de vocês.
Alguém gostaria de começar? Então, vamos começar já com o Kamal, que é quem levantou aqui a mão. Então, enquanto isso, vocês vão pensando. Vamos lá. Pode ir, Kamal. Kamal pode perguntar, e daqui a pouco eu respondo do Gleito. Ok, eu estava colocando aqui o fone de ouvido. Desculpa, você quer que eu responda dele para se preparar ou quer ir agora? Não, já está tranquilo. Dá para ouvir? Total. Pronto. Em alguns dos momentos do slide, eu só não sei qual foi o momento correto, acho que foi quando estava falando nas outras áreas, tinha o foco da população negra e indígena, não era isso? Sim. Há um valor mínimo, não um valor, uma quantidade mínima, 20% dos selecionados, 20% desses recursos da Aldir Blanc, no mínimo 20% para a população negra e no mínimo 10% para a população indígena. Pronto, aí a minha dúvida é como é que vai fazer essa separação para entender quem é a população negra e indígena? Porque, normalmente, sem uma banca de heteroidentificação, muitas pessoas podem dizer o que quiser e falar que eu sou de tal cor, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí, na hora de comprovar, não tem como. Então, isso me preocupa porque existem, né, fazedores de arte, de cultura, de todas as áreas, que, vendo essa brecha, é possível entrar e se autodeclarar uma coisa que você não é. Então, como ficaria esse processo para identificar realmente quem é esses povos, né? Como seria esse processo? Porque não lembro em outros momentos se tinha uma banca que poderia identificar ou determinar ali quem é, quem não é, quem se enquadra e quem não enquadra, né? Porque ainda, para esses dois recortes, né? O povo preto e o povo dos povos originários, né, os indígenas, não temos muitos fazedores de cultura, proponentes, formados, capacitados na área, para poder propor essas coisas. Então, acaba que nós ficamos submissos a outras pessoas que não são e ficam como proponentes, né? Então, acho que quando faz esse recorte, pensando na população especificamente, é que seja a liderança da população mesmo, seja uma pessoa de cor mesmo e do movimento. Não que seja um produtor que vá colocar pela outra pessoa, não, entende? É mais essa questão para não ter esses conflitos, né, entre nós mesmos, porque nós fazemos todo mundo a mesma coisa, né? Estamos no mesmo bolo. Mas para que fique mais claro, para que a gente possa entender quem serão, como é que vai ser esse processo, para que outras pessoas não se passem pelo que não são, entendeu? Obrigada, Kamal. Normalmente a gente está fazendo a seguinte metodologia. Junta 3 perguntas e aí eu respondo, certo? Alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui por vídeo antes da gente ir para as perguntas do chat? André, eu lembro quando eu sou professora do Instituto Federal, e nesse período da pandemia, naquele momento, alguém quer fazer alguma dúvida, alguém quer tirar, né, que todos os alunos ficaram calados, era um monte de letrinha, que a gente não sabia se existia seres atrás daquelas letrinhas. E esse momento de agora, ainda bem que sobrevivi a pandemia para estar aqui, mas, gente, vamos aproveitar esse momento para tirar as dúvidas, estamos aqui para isso. André, por favor. Bom dia. É uma dúvida também, e também um questionamento. É a primeira vez que eu estou participando de uma reunião assim da Lei Aldir Blanc, né, que vai ter um diálogo com a dança. E aí eu vejo que alguns estados já colocaram a videodança como um quesito, não é, para estar concorrendo à escrita do
projeto. E aí me vem também uma questão, assim, o nosso estado, né, hoje, a Universidade Federal, ela tem uma produção acadêmica de, acho, entre 11 a 13 textos, e isso, TCC e dissertações que falam sobre a videodança e como a utilização dessa relação do audiovisual, não é, com a dança. E nós temos também muitos artistas aqui da cidade que estão participando em festivais, não é? Tanto a níveis nacionais como internacionais, como grupos também que foram premiados, não é? Com esses festivais de videodança. E aí, assim, um questionamento e uma pergunta, não é? Nesse caso, como é que vai entrar a videodança, não é? Dentro da Lei Aldir Blanc, não é? Ela entra como um gênero de ficção, não é? Porque, assim, dependendo do formato dessa videodança, ela constitui um roteiro, ela constitui uma base. Por exemplo, o meu estudo é todo a partir de Tarkovsky, que é um artista do cinema, do audiovisual, e eu utilizo da estrutura dele, do conceito dele, para poder elaborar o meu trabalho. E aí, eu queria saber como é que entra também essa produção, né? Porque eu vi que tem várias perspectivas. Eu sei que a perspectiva do documentário, a gente pode criar um documentário sobre uma pessoa da dança, sobre uma escola, sobre ações que acontecem aqui, né, dentro do Estado, mas aonde entra essa arte, esse gênero também, não é? Da videodança, não é? Pensando nessa construção de fortalecer ainda mais esse campo dentro do nosso estado, uma vez que nós temos artistas, temos pessoas que fazem, tem pessoas que escrevem sobre essa produção, e eu vi que ela não foi citada em nenhum momento, assim, durante esse encontro, não é? Mais alguém? Por É vídeo? isso a minha pergunta. Obrigada, André. Tá, então antes de eu ir para os que estão aqui impressos, vamos para cá. Então, Kamal e André. Vou começar atrás para frente, que está mais fresco aqui. De André, e volto para as anotações aqui do Kamal. Bom, é a Lei Paulo Gustavo, tá? A Aldir Blanc, a gente está no processo de prestar contas da Aldir Blanc, vai ter 5 anos da Aldir Blanc, mas o momento que a gente está vendo agora é Paulo Gustavo. E aí, você tinha colocado, não sei se estava participando ou não dos processos, mas videodança, eu já falei em alguns momentos, inclusive, como uma dúvida, um questionamento que é muito importante a gente estar aqui hoje para poder dialogar. Por quê? O conceito de obra audiovisual, que a gente até leu aqui no começo, o que coloca é que para ser considerado uma obra audiovisual, você tem que ter essa preocupação estética, de fotografia. Qual é a fotografia? Quantas câmeras tem? Qual é o ângulo? De captação de trilha sonora, de montagem e narrativa. Isso é considerado uma obra audiovisual. Então, existem muitas possibilidades de vídeos de videodança, como você bem colocou também. Existe, por exemplo, o registro, você colocar uma câmera, você deixar um plano sequência, você deixa uma câmera parada, toda aquela cena se passa na frente da câmera, num palco, sem parar, e você no final fecha. Isso é considerado obra audiovisual por esse conceito aqui? De acordo com a justificativa que vocês vão fazer no projeto e o segurança, sim, tudo, no fundo, pode ser colocado como uma narrativa, né? Uma justificativa. Mas é justamente para esses diálogos que a gente está fazendo que a gente precisa entender essas diversas realidades, e aí você traz a realidade para cá, e a gente debate sobre isso e coloca mesmo. Como é que vocês considerariam mesmo? Porque a ficção é uma história, uma narrativa, né? Que a gente cria e que se transforma na linguagem audiovisual. Você colocou que os espetáculos que você coloca, né, tem um roteiro, por exemplo. Sim, um espetáculo, até citei isso no começo dessa live, existem alguns espetáculos de dança que elas podem virar adequações de ficção pelo próprio narrativo e roteiro, mas você transforma em outra linguagem também. Estou vendo as meninas aí, a Júlia, que está como Júlia Vasta, aqui, alguém vendo, o que elas estão assistindo, entrando aí, é muito legal. Seres de diversas idades e tamanhos estarem participando disso, porque o que vocês estão fazendo é construir a política pública do Estado de vocês. Não é pouca coisa, não.
esse debate aqui, vocês muito jovens estarem aqui pensando o que é que eu quero para a dança, então eu fico muito feliz nessa diversidade. E aí, voltando para cá, então, a videodança, ela é isso, a gente, dentro desses debates, o que é que esses diálogos fazem? A gente tem alguns que são gerais, como o que aconteceu quarta-feira à noite, teremos outro geral de todo mundo, para entender, dentro de várias demandas do setor, quais aqueles que a gente consegue cumprir com o Paulo Gustavo e conseguem ser mais fortes diante de um coletivo. E aí, por isso que você já dança também, colocar isso, é uma prioridade para o pessoal da dança, mas dentro dessa questão do audiovisual, vai entrar como? Tem que se argumentar enquanto linguagem. É isso que vai entrar. Por enquanto, não tem nada a definir. Tem o diálogo e as propostas sendo colocadas na mesa, como você está fazendo aqui. E aí, Kamal, em relação à preocupação, de fato, de como proteger as narrativas e como proteger para que as pessoas que estejam sendo colocadas como UPA, de fato, eles sejam protagonistas das suas próprias histórias, né? Porque eu entendo quando você coloca aqui, não é você ir lá ter alguém e é um produtor, uma produtora que vai na comunidade X e, a partir disso, por estar trabalhando com pessoas negras, tem esse projeto prioritário. Quando a primeira coisa, assim, quem é o proponente? Essa cota, ela versa sobre proponente. Proponente é quem escreve o projeto. E aí, para isso, justamente para que esse protagonismo seja, de fato, colocado. Sim, se atrás dessa pessoa tem alguém que está manipulando, a gente espera que isso não aconteça. Mas eu te mostro uma realidade, por exemplo. Eu tive uma reunião com o pessoal do Coco de Zambê, de Cibaúma, que é, né, uma comunidade quilombola. E lá, conversando com eles, a gente viu como que eles podem entrar explicando dessa cota de 20% no mínimo para pessoas negras. E eles mesmos colocaram, a gente não tem ninguém aqui que escreva projeto. E a gente prefere que alguém venha aqui. É a professora Julie, né, Julie Cavinhac, várias pessoas conhecem, respeitadíssima, né, estava lá perto, a gente prefere que a Júlia faça o nosso projeto. E aí, quando você vai ver no estereótipo, é uma professora branca, francesa, doutora, fazendo um vídeo daquela comunidade negra quilombola, mas eles colocaram, a gente não quer fazer, a gente prefere ela. Né? Então, cada caso vai sendo analisado de uma forma mesmo, como que para cada grupo se coloca isso, e a gente falando também a importância deles terem sua própria narrativa, vamos escolher alguém de vocês para a gente ensinar a fazer projeto. E aí que não sejam vocês, a sobrinha de alguém, a filha de alguém, e o que é que eles colocaram? Professora, historicamente a gente não teve direito à educação. Ou a gente está trabalhando em algum lugar, as nossas filhas, as nossas netas, nossas sobrinhas estão trabalhando agora e não dá para parar para fazer um projeto, ou a gente não tem essa educação para entrar nessa coisa da informática, tudo isso. Óbvio que a gente acha os caminhos, mas são muitas, né, identidades diversas do nosso Estado. Então, a gente entender como dar essas oportunidades e como equiparar isso, de forma com que essas pessoas também não sejam silenciadas nas suas narrativas, mas que, de fato, essa preocupação que você tem, a gente tem, o protagonismo, a comissão de frente, aquele que vai fazer a proposta, que se responsabiliza por ela, que é o que vai dar a entrevista, que é o que vai ser responsável pelo projeto, que é o que vai dar o norte, é o que vai dizer que olhar quer ter sobre aquele assunto. Porque quando a gente coloca que o proponente é 20% negro, 10% indígena, é para que o proponente escolha ali a narrativa que ele quer. E como isso vai acontecer, num primeiro momento, é a autodeclaração. Porque é assim que o MINC, inclusive, trabalha, a autodeclaração. Você se autodeclara negro, indígena, e qualquer cigano. Aí, num segundo momento, que é o momento de realmente... até porque essa primeira fila é o que o Mink coloca, a Isabel estava colocando o nome sugestiva. A primeira seleção é uma seleção para as pessoas que não necessariamente são... É a seleção final, porque a fase 2 é a entrega das certidões provisórias. A seleção provisória para a entrega de algumas certidões que são solicitadas, e o pessoal também vai ajudar a fazer as certidões. E esse segundo momento, que é essa preocupação que você tem, que a gente tem, para que ninguém se aproprie da narrativa da outra pessoa. Então, para isso, a gente pretende usar as bancas de heteroidentificação, que é a forma com que os institutos federais das universidades já atuam também. Existem associações que nos orientam, que podem estar dentro desse processo também. A gente vai fazer ainda reuniões com essa associação, reuniões abertas, como, por exemplo, a FIB, que é a Articulação de Povos Indígenas do Brasil. O MINC, ele também trabalhava
quando existiam projetos na área de indígenas, eu não sei se hoje adotaram isso de novo, Débora, que está aqui, essa questão que são as declarações. Declaração de pertencimento étnico, que normalmente você assina no MIN, trabalhava com 10 lideranças, não é isso, Débora? 10 lideranças negras, indígenas, ciganas, a assinatura de 10 lideranças que reconheciam aquele ser pertencendo a uma etnia X, a um grupamento X. Então, eles, até saber a sugestão de vocês, como que vocês, né, veem isso, então você que trouxe esse debate, como é que você vê esses caminhos também, porque o que a gente pretende nesse começo a autodeclaração, porque realmente todo ser humano é livre para autodeclarar-se da forma que sim, mas autodeclarar-se dentro da caixinha que, de fato, você é, porque no segundo momento, né, a gente pretende fazer essa ação, até porque o que a gente quer, o que a Paulo Gustavo quer, é, de fato, dar o protagonismo para as pessoas que essa porcentagem versa sobre. E aí, não, Kamal, até como pedir esse feedback, e depois até o André pode comentar alguma coisa, enquanto eu vou lendo aqui também as perguntas do chat, para responder já. Mas pode ir, Kamal. Tá, minha preocupação é essa, né? E entendo o seu posicionamento, mas eu acho que é possível a gente investir em ações formativas, para que essas pessoas sejam os proponentes, ao invés de vir um terceiro e propor por essas pessoas, tendo como referência que a pessoa seja protagonista. Então, se eu tenho um tempo para que seja elaborado ainda as propostas, os editais, o formato da coisa como vai acontecer, então eu tenho um tempo de formação agora, que eu posso começar a capacitar essas pessoas para entenderem essa parte burocrática dessa leitura, para que essas pessoas se preparem, não é? Para quando for o momento de propor, ela ser a protagonista de fato. E isso é um grande problema, que é o que falta. Então, tem muita gente capacitada na área da produção cultural, qualquer outra área de produção, porém, nem muitas dessas pessoas se debruçam em vir, como é que eu falo? Liberar não, passar um pouco desse conhecimento para as pessoas que não têm, para que essas pessoas virem proponentes. Porque, no final das contas, seremos concorrentes uns dos outros. Então, tá mais fácil para quem tem mais experiência conseguir, e para quem não tem, não se encaixar. Então, para que não entre no ego, e sejamos pensando na economia como geral, porque vai gerar para todo mundo, para o Rio Grande do Norte todo e para todas as pessoas, capacitar esse pessoal para que essas pessoas sejam, de fato, os protagonistas, porque esse é um déficit gigantesco também na cidade de Natal, né? E nos interiores também, maior ainda. Eu acompanhei um pouco desse que vocês fizeram lá nesse Bauma que você falou, não lembro qual foi a comunidade, e é muito, muito pontual essa falta, né? A falta de instrução para coisa. Então, acho que a melhor alternativa, além da banca, né, que vai identificar realmente, porque eu posso falar o que eu sou, do jeito que eu quiser. Porém, será que a sociedade me aceita desse jeito? Será que eu sou visto na sociedade desse jeito mesmo? O meio que eu faço parte me reconhece enquanto tal? Eu posso falar, eu sou representante do hip hop, mas será que a galera que faz a cultura hip hop na cidade de Natal me vê como representante mesmo? Né? Então, um ponto bem plausível assim é essa capacitação, para que essas pessoas estejam no mínimo do que é necessário para ser um proponente, estejam prontos, para que não venha outros. Deixa o outro pessoal concorrer nas outras coisas que já vem concorrendo durante 1000 anos, e faz com que também quebre um pouquinho a hegemonia de sempre os mesmos serem contemplados o tempo todo, os mesmos. Eu acho que tem muita gente boa no Estado, com muitas ideias, assim, gigantescas e muito futuristas mesmo, porém, só falta essa capacitação, que aí demora um tempo, né? Eu, o André, somos pessoas que passamos pela universidade, estamos nesse meio, a gente já está aqui no meio conversando com todo mundo, então está um pouco mais fácil. Não é que simplificou, não, está um pouquinho mais fácil. Mas o outro pessoal que nunca teve acesso e nem sabe o que é isso, é mais complicado. Então, ao invés de ter alguém falando por mim, eu quero falar. Mas já que eu ainda não sei como, eu preciso ser instruído. Então, esse é o processo de capacitação que eu sei que dá tempo. Porque se Paulo Freire conseguiu, em 40 dias, fazer uma educação para o pessoal, porque a gente não consegue fazer também
hoje, na atualidade que a gente está, cheio de informação e tecnologia, com que as pessoas estejam capacitadas para tal, né? Para serem, de fato, protagonistas e falar por você, não outra pessoa falar. Não, eu concordo contigo, eu dei um exemplo pontual, mas a gente está caminhando por aí, porque eu acho que esse é o momento desse protagonismo. Inclusive, assim, eu dei uma exceção, que em alguns momentos a gente tem que pensar essa exceção, mas no fundo, e aí, sabe, a gente já tem, nesse momento da Paulo Gustavo, por que a gente não consegue fazer formação agora? A Paulo Gustavo, a gente tem 5% de recurso operacional. Eu não posso dar nenhum passo financeiro para a Paulo Gustavo sem esse recurso chegar. Então, está no nosso planejamento e a gente vai fazer ações formativas. A gente está trabalhando junto com o pessoal da CMG, que é a secretaria também que atende a questão da igualdade racial dos povos quilombolas, que está mapeando esses lugares, que vai fazer oficina nos locais. Tem oficinas que a gente já dialogou com comunidades e que atuam com cultura na periferia, como o Motivar, lá na Vila de Ponta Negra, que trabalha, né, com arte lá também, com o Matheus, do Movimento Moradia também, que vai fazer, está juntando um público aqui no assentamento, nas Rocas, é um público essencialmente negro. A gente vai ter, em cada... a intenção é que a gente tenha em cada campo, porque os IFs e as UERNs, a gente vai fazer um termo de cooperação para existir um escritório da Gustavo espalhado nos campos do IFRN e da UERN nos estados, de forma que a gente consiga fazer, ter essa pessoa que vai lá também tirar dúvida e fisicamente as pessoas saibam para onde ir. Além, a gente vai ter canal virtual. Mas, para algumas pessoas, a gente sabe também que esse acesso à tecnologia, e principalmente a comunidade negra de alguns lugares, quilombolas, é mais complicado. Então, saber fisicamente, se eu for num IFRN, eu vou ter alguém para me ajudar. A gente até tem conversado para que, por exemplo, os instrutores, por exemplo, quem vai dar um curso lá no Movimento de Moradia nas Rocas, saber o que é esse movimento, que a gente tem produtores culturais, que você bem falou, que tem esse conhecimento, mas às vezes não passa para o outro. E às vezes não passa para o outro, porque ou um é o trabalho da pessoa, ou segundo, ele está tão ocupado, ela está tão ocupada no corre, que você não consegue salvar o outro, já está naquela fase de avião de que, em caso de perda de ar, de oxigênio, coloque a máscara primeiro em você. E de despressurização do ar, coloque a máscara primeiro em você, e às vezes a pessoa ainda não teve um alívio na vida de tirar a máscara para olhar para o outro. Então, a gente pretende sim, certo? Eu concordo plenamente com você. E o que a gente gostaria, de fato, dar esse protagonismo para que em outros projetos, e que não sejam nem do Estado, da Caixa Cultural, do Banco, do Itaú Cultural, qualquer outro que seja, da SAB, a pessoa se sinta mais habilitada e capacitada a fazer o seu próprio projeto. E aí, a gente está com isso programado, e um dos recursos de quando chegar o dinheiro da Paulo Gustavo para um recurso operacional da gente também é ter algumas formações, inclusive algumas virtuais que vão ficar gravadas, de forma que se a pessoa não pertence a nenhuma dessas comunidades, e em lugares assim mais vulneráveis, a formação vai ser até a finalização do projeto. Assim como a gente está preparando uma equipe que vai transformar o que for oral em escrito, que vai dar o apoio para aquelas comunidades também, para aqueles povos, e principalmente das políticas afirmativas, que são os povos prioritários dessas ações, para ter esse atendimento, que a gente chama o equipamento que vai dar a eles a mesma oportunidade de concorrer em igualdade, que é você dar aquela formação, dar uma pessoa específica, para poder fazer com que a informação que ela precisa ter, seja colocada. Mas estamos juntos nesse raciocínio, eu acho que é por aí mesmo. Ali foi só uma exceção do que não vai ser a regra. Tá? E aí, vou começar. André, por favor, pode fazer o comentário, e depois eu vou para esse momento. Também é mais para afirmar, Marilene, que sim, a videodança ela passa por esse processo de roteiro, de pensar em fotografia, de pensar estética, trilha sonora. Teve até uma obra, a última obra agora que foi premiada aqui do estado, que é a Renascente, que foi com Gustavo e Ana Cláudia, que a gente gravou em Serra Corá. É toda uma obra que teve todo o pensamento da estética, da fotografia. Teve trilha sonora elaborada, teve toda essa divisão também, quem vai trabalhar com a trilha, quem vai trabalhar, né, com essa perspectiva.
mas com essas perspectivas de forma divididas, assim como a gente vê dentro do cinema ou do audiovisual, assim, no geral. Mas também a minha preocupação também é pensar também nessa curadoria, não é? Porque, assim, tem projetos que eu já escrevi, que eu escrevi como biografia, não é? Eu tenho uma escrita muito parecida entre uma coisa e... quer dizer, eu tenho uma forma de escrever, e eu falo assim, projetos que eu escrevi para documentário, beleza, eles passaram, quando eu afirmei e trouxe todos os referenciais pensando no que é um documentário, do que é um vídeo ou um filme de ficção. Mas quando eu escrevo propriamente querendo falar sobre a dança, afirmar a dança dentro desse espaço audiovisual, eu vejo uma deficiência muito grande desses projetos serem aprovados. E aí eu fico muito naquele lugar. Será que eu vou estar sempre tendo que escrever como uma pessoa que faz documentários ou afirmando que a minha obra, que eu afirmo onde a potencialidade está na dança, dentro dessa relação de imagens, de pensar nesse lugar de decupar, de pensar nesse lugar de criação. Eu vou estar sempre afirmando que o meu lugar só está dentro da ficção ou desses outros demais gêneros, para que as pessoas possam compreender ou querer absorver a arte que eu faço. Então, eu fico muito nesse lugar, assim, né, de cuidado também desses curadores, assim, quem são essas pessoas que vão estar, para que elas possam também entender, não é, que eu quero escrever sobre dança e eu quero afirmar a minha dança dentro do cinema, porque hoje nós temos aqui dentro do nosso próprio país, temos a Ionel Brum, temos Sara Ferreira, Ana Lívia Cordeiro, que ainda está viva e fazendo trabalhos magníficos de dança. E tem filmes maravilhosos que utilizam a dança como uma linguagem plural, para que as pessoas possam sentir através da sinestesia, porque o cinema passa isso, não é? Ela passa sensação. Então, assim, tem diversas perspectivas e eu quero ainda mais afirmar, e eu acredito que o Rio Grande do Norte, como eu já falei, tem diversos artistas que fazem projetos de audiovisual na videodança, e tem vários festivais que atendem essa demanda, tanto premiando, como também abrindo portas e tornando eles públicos para que outras pessoas possam ter acesso e ver esse outro lugar de fazer. E também dentro da educação, não é? Antes da pandemia, eu fiz um projeto chamado Vídeo Dançando nas Escolas, onde escolas pequenas, não é que não tem espaço nenhum para dançar, os alunos encontraram na videodança um espaço para dançar, porque eles utilizavam do celular para poder criar movimento. Então, assim, é uma construção que eu acredito que dentro do nosso estado tem uma potência muito, muito grande. E aí, eu coloco, né, toda essa minha experiência e também, assim, um pedido, né, para que esses curadores, eles tenham um entendimento, assim, plural do que é esse audiovisual, do que é esse cinema, não é? Tanto tanto na dança, quanto no teatro, enfim, não sei a perspectiva, acho que o teatro seja só cinema, não sei, mas voltado para a minha linguagem, que é a dança, que eles vejam também que há potência, não é? Eu falar sobre a dança e escrever sobre a dança dentro desse projeto que eu quero colocar ali no audiovisual. Certo, deixa eu te... Aí é um entendimento de linguagem, o que acontece? Que aí fica assim, o que é a videodança, como é que primeiro, assim, a gente vai ter pessoas, né, a banca, os curadores serão pessoas, né, capacitadas em suas áreas, e aí essa questão da pluralidade e entendimento da dança. O que a gente tem que ver, e aí o que eu coloco, até como parecerista que sou de projetos também, o projeto sempre ele tem o que é o norte dele, o que é o foco dele. Então, entender, é uma dança registrada ou é realmente a dança num contexto harmônico com o audiovisual? Da forma com que você está colocando, se tem roteiro, se tem direção de fotografia, se tem uma preocupação com o cenário, é um roteiro harmônico do audiovisual. Por quê? Por exemplo, se a gente coloca um filme e exibe no Teatro Alberto Maranhão, ele não virou um espetáculo de dança porque ele foi projetado naquele palco. Ele é um filme sendo exibido no teatro. Então, se esse filme, se esse vídeo, se essa proposta que você está fazendo, a linguagem, o audiovisual, e tem a dança como um elemento principal que seja, mas a linguagem audiovisual é audiovisual. Mas, se a dança for o principal e o audiovisual for a muleta, então, ele não vai ser considerado audiovisual na maioria das seleções. Por quê?
porque o foco de escolha, inclusive do Fundo Setorial de Audiovisual, são para filmes, ficção ou documentário, onde a linguagem audiovisual é o foco de escolha. Seria, por exemplo, numa ação de dança, num edital de dança, alguém propor alguma coisa que fosse distinta da natureza daquele edital, não desmerecendo de forma alguma, diminuindo o poder, o valor e a necessidade de ter a videodança. Eu estou te explicando como linguagem. Então, da forma com que você falou e descreveu essas possibilidades de videodança, pode ser, entrar assim na questão do audiovisual. Mas eu não creio que, dentre as especificações do audiovisual, vai ter um formato, por exemplo, para videodança. Ou vocês vão batalhar e vão dizer que, em termos de números, é possível e precisa, porque o Rio Grande do Norte é uma prioridade. Porque você entende, você entender qual é a linguagem. E você vai colocar lá, na hora que você justificar o seu projeto, justificar que aquilo é um produto audiovisual. E a dança está lá como algo parte dele. E aí parte ainda que seja protagonista, mas que existe a linguagem. E se seria especificamente videodança, conforme dito, esses diálogos existem para a gente pensar sobre, vocês propõem oficialmente, ver isso, e o interessante é que seja algo que a categoria coloca uma possibilidade, mas o próprio conceito de audiovisual que a gente leu há pouco, e o Fundo Setorial de Audiovisual é para formar produtos e fazer produtos que tenham o audiovisual como linguagem principal e contínua. E lembrando, gente, que muitas vezes o que acontece também é uma diversidade. A dança, e algumas pessoas aqui desse setorial de dança podem fazer parte de outros grupos também, às vezes, se você está aqui como dançarino, mas você faz parte de um movimento de carnaval, um movimento junino, e aí, enquanto até eu pego uma água aqui, vou falar com vocês em 3 minutos, eu vou pedir para a Débora vir aqui, só colocar, por favor, a agenda dos próximos encontros que vão ter, que são os encontros, sempre aqui, Débora, para eu me dar já, os encontros que são virtuais, né, das próximas câmaras, para que, se vocês também conhecerem alguém desse segmento, ou fazer parte desse segmento, poder participar. Bom dia, nós senhores todos. Eu vou ler para vocês aqui o calendário dos nossos diálogos, lembrando que esses diálogos que estão acontecendo são as oitivas, tá? Sempre vale a pena a gente lembrar isso. A gente não está usando o nome oitivas, porque esse nome remete muito à questão do judiciário, então já foi bastante discutido também com o pessoal do MINC, e outros estados, municípios, a gente preferiu aqui, no Rio Grande do Norte, estar usando o nome diálogos, porque a gente acha que é mais acessível, mais sensível, direto aqui. Então, eu vou ler para vocês como ficou o nosso calendário desses diálogos com as câmaras setoriais. A gente agendou com as câmaras setoriais, com segmentos artísticos e da diversidade, e também com os municípios, que a gente dividiu por recorte de recursos, tá? Então, vou ler para vocês, vou ler devagar para vocês poderem anotar. Então, hoje aqui está acontecendo, agora de manhã, o diálogo com a Câmara Setorial de Dança. Hoje à tarde, às 14h30, a gente tem o diálogo com a Câmara Setorial de Capoeira. Amanhã, dia 28/6, às 9h30, o diálogo com a Câmara Setorial de Música. Amanhã também, dia 28/6, às 14h30, a Câmara Setorial de Rádios Comunitárias. Lembrando que você pode estar na Câmara Setorial de Dança e também se identificar com outra Câmara Setorial, e nada te impede de entrar e participar. E se você realmente achar que tem outra Câmara, também pode participar dela também, tá? Dia 29/6, 9h30, a Câmara Setorial de Culturas Populares. 29/6 também, às 14h30, Câmara Setorial de Artes Visuais. Aí a gente tem um aviso aqui. Dia 30/6, a gente teria o Teatro de Bonecos de manhã e a Câmara Setorial de Igualdade Racial. Só que saiu um decreto da governadora alterando o ponto facultativo, que seria dia 29/6, para o dia 30/6. Então, a gente consultou o Conselho de Política de Igualdade Racial e o pessoal também da Câmara de Teatro de Bonecos, e a gente preferiu alterar essa data, em vez de fazer no ponto facultativo, que é dia 30, tá? Então, dia 30 a gente não vai ter
Diálogo da Paulo Gustavo. Aí a gente vai lá para o dia 3/7, 3 de julho, às 9h30 da manhã, a Câmara Setorial de Literatura de Cordel. Também no dia 3/7, às 14h30, a Câmara Setorial do Livro, Literatura, Leitura e Biblioteca. No dia 4/7, às 9h30, Câmara Setorial de Movimentos do Carnaval. Também no dia 4/7, às 14h30, a Câmara Setorial de Movimentos Juninos. Dia 5/7, às 9h30, a Câmara Setorial de Forró de Raiz. Dia 5/7, também, às 14h30, a Câmara Setorial de Teatro. 6/7. Aí mudou o horário, hein? Prestem atenção, não é 9h30. Vai começar aqui os diálogos com segmentos, tá? A gente encerrou ali os diálogos com as câmaras e começa com segmentos, dia 6/7, e aí passa para as 15 horas, a primeira, que é com segmento das iniciativas negras urbanas. Também no dia 6/7, às 19 horas, segmento indígenas. Dia 7/7, 15 horas, segmento ciganas. Também dia 7/7, às 19 horas, segmento quilombolas. Dia 10/7, 15 horas, segmento da moda. E dia 10/7, às 19 horas, segmento dos povos de terreiro. Dia 11/7, às 9h30 da manhã, segmento produção cultural. E também no dia 11/7, às 14h30, segmento dos jogos digitais. Dia 12/7, 15 horas, segmento LGBTQIA+. Dia 12/7, também às 19 horas, segmento das mulheres. Dia 13/7, meio-dia às 9h30, perdão, de novo, dia 13/7, às 9h30, o segmento aí é uma Câmara Setorial da Cultura da Igualdade Racial. Por quê? Porque a gente tirou lá do dia 30 e colocou aqui no dia 13. Lembram que virou ponto facultativo? Então, repetindo, dia 13/7, às 9h30 da manhã, a Câmara Setorial de Igualdade Racial. E dia 14/7. Só um minutinho. Pois não. Só um minutinho, porque tem uma observação aqui com relação ao horário. Está correto o horário, é isso? Tá, não é porque eu ouvi um assessor dizer aqui porque tem alguma alteração no horário. 13/7, às 9h30 da manhã, confirmando, Câmara Setorial de Cultura na Igualdade Racial. Checa isso para mim, tá? Dia 14/7, às 14h30, Câmara Setorial de Teatro para Bonecos. Dia 17/7, às 15 horas, perdão, segmento das pessoas com deficiência. Então, 17/7, 15 horas, segmento das pessoas com deficiência. 18/7, 15 horas, segmento da juventude. Também dia 18/7, 19 horas, segmento dos direitos humanos. Dia 24/7, às 9h30 da manhã, segmento artesanato. Dia 25/7, 9h30 da manhã, a gente está chamando de grupo das pessoas, ou segmento das pessoas que não se reconheceu nas câmaras contempladas anteriormente. Então, se você seguiu o nosso cronograma até agora, e não se reconheceu dentro de nenhuma dessas câmaras, nenhum desses segmentos da diversidade ou da cultura, esse dia vai ser para receber vocês e a gente entender se é o caso de participar de algum desses segmentos ou câmaras que foram debatidos anteriormente, ou se é o caso da gente pensar em criar um novo segmento, enfim, é o momento da gente se encontrar aí, dia 25/7, às 9h30 da manhã. Não me identifiquei com nenhuma câmara, nenhum segmento contemplado anteriormente, tá? Aí agora a gente vai para os diálogos virtuais com os gestores dos municípios, e aqui é por recorte de recursos, tá? Então, dia 20/7, 9h30 da manhã, são aqueles municípios que vão receber acima de 200 mil.
Então, gestores, atenção, municípios que vão receber acima de 200 mil, dia 20/7, às 9h30 da manhã. No dia 20/7 também, às 14h30, municípios que vão receber entre 100 mil e 200 mil. Dia 21/7, 9h30 da manhã, municípios que vão receber entre 65 mil e 100 mil. Dia 21/7 também, às 14h30, municípios que vão receber até 65 mil. Tá? Eu vou pedir para vocês aqui, só para reiterar, porque eu engasguei aqui nas datas, então deixar certinho, dia 13/7, confirmando, 9h30 da manhã, Câmara Setorial da Igualdade Racial, tá? Que a gente alterou, que estava lá no dia 30, que virou ponto facultativo. E dia 14/7, 14h30, Câmara Setorial de Teatro de Bonecos. Tá? Obrigada, gente. Voltando, então, para o nosso diálogo com a secretária Marilane Brito. É reunião para caramba, né, gente? Mas é importante participar e aí a gente passa esse momento nas reuniões para vocês também passarem para quem vocês conhecem. E eu vou responder agora aqui algumas perguntas que vieram no chat. E daqui a pouco o Adler, que está aqui, vai falar um pouco também, Kamal, sobre alguns outros caminhos, né? Esses diálogos que já está tendo sobre a Lei Paulo Gustavo no Conselho Estadual de Política, não o Conselho Estadual de Igualdade Racial, e também já está debatendo sobre isso. Mas antes eu vou trazer aqui algumas perguntas que já vieram no chat. Primeira é do Rony Filho, que pergunta assim: os municípios estão em dúvida se funcionários da prefeitura ligados à Secretaria de Cultura e outras secretarias podem participar da lei aplicada pelo município, pois existe um contraditório. A Lei Paulo Gustavo não veda que servidores públicos participem da lei, mas onde é que eles não podem participar? Naquele lugar aonde ele seja parte da realização da lei. Nem ele, nem familiar em segundo e terceiro grau. Até terceiro grau. Né? Primeiro, segundo, terceiro grau. Por exemplo, a gente aqui do Estado não vai poder participar dos editais do Estado, mas qualquer servidor daqui vai poder participar do edital do município. De Natal, de Parnamirim, de Nísia Floresta, de Açu, de onde tiver o edital do município. Um gestor que é do próprio município, tipo, alguém que é do interior, é da Secretaria de Cultura daquele município, ou trabalha na Secretaria de Cultura daquele município, ou, na verdade, na organização direta ali, aí o edital pode ser mais específico, ele não vai poder participar daquele lugar, certo? E os entes locais devem estar atentos a isso e não deixar passar no edital quem é servidor, servidora daquele órgão, né? E assim como seus familiares. Aí o Vitor pergunta: sala de vídeo de escolas podem? Na cartilha que saiu essa semana, coloca que para receber esse recurso de 4 milhões, que é para a reforma, e até então se falava em equipamento, a partir de ontem virou uma polêmica se pode ou não equipamento, com o próprio MIC, porque, conforme dito, gente, está sendo uma construção em tempo real. Tem que ter uma história já de exibição de filmes regular. Então, esse lugar, por exemplo, essa sala de vídeo de escola, ela já tem que ter uma comprovação que ali aconteciam sessões de cineclube, aconteciam exibições regulares, ok? Para ser considerada tal. E aí, lembrar também que, ao ter esse recurso de sala de cinema, tem essa obrigatoriedade também de exibição gratuita de sessões e uso do espaço para o audiovisual como uma prioridade, não como uma exclusividade, tá? Ou então como parte que não seja o principal de tudo, mas que existe essa regularidade das ações. E para concorrer, já tem que trazer uma história. E aí, Gleidson, tem 3 perguntas do Gleidson, no segundo bloco o mesmo projeto pode ser híbrido, tipo documentário sobre o processo de um espetáculo? Olha só, para fazer um documentário, o edital documentário, ele vai ter um teto. E aí, para participar do edital documentário, a linguagem principal é documentário. O espetáculo de dança é uma outra linguagem. Se dentro do teto de quanto vai custar um documentário, porque essa proposição também está sendo construída de forma conjunta, a gente tem uma base, assim, do audiovisual, inclusive para o edital estadual que vai ser lançado, o documentário, vai ficar com, acho que 60 mil, já tem
O curta. O O, curta, na a verdade. última vez que eu tinha visto antes, sim, eu estava trabalhando com 80 mil. Então, até para o edital estadual, a gente está vendo os orçamentos. Então, se a gente trabalhar com o que a gente vai ter agora como parâmetro, 60 mil, por exemplo. Aí eu pergunto, 60 mil você vai conseguir fazer o espetáculo, fazer o documentário, o tal? É o seu projeto quem vai dizer. Mas a linguagem principal, o foco tem que ser... Você não pode, por exemplo, num processo como esse, apresentar um projeto onde 80% é para o espetáculo e 20% vai ser gasto com produção audiovisual. Por quê? Um documentário, e aí, dentro do que a própria cartilha veio trazer de produção audiovisual, ele vai exigir gente quem vai filmar, quem vai captar áudio, quem vai dirigir, quem vai fazer o roteiro. E aí pensar também em cenografia, figurino, maquiagem. Tudo isso vocês podem incluir. E vocês podem sim ter um documentário, por exemplo, acompanhando esse processo do fazer do espetáculo. Mas vai ser difícil uma comissão julgadora colocar como uma prioridade se a maioria desses recursos estiver no espetáculo, não do audiovisual. Não que vocês não possam pagar cachês, por exemplo, para as pessoas que vão estar no espetáculo, que vão para as gravações. Não que não se possa colocar ali no projeto também figurino. Mas é prestar atenção naquilo que você está propondo, na sua justificativa. O principal é o vídeo ou é o espetáculo? E aí, a partir da criação do espetáculo, vocês podem ter vários nortes, é realmente acompanhar uma pessoa desde o começo até quando o espetáculo estava sendo ensaiado, estava fazendo o figurino, estava fazendo a testagem da roupa, saindo de casa, pensando, escolhendo o lugar, e fazendo esse processo todo, ter o audiovisual como o norte, e ter alguns recursos que colocam no espetáculo. Mas não impede, por exemplo, que se tenha um outro edital de montagem no espetáculo, vocês coloquem para o edital de montagem do espetáculo um projeto e para o documentário outro projeto, e consiga fazer os dois no paralelo. E se quer garantir o documentário, você pode colocar alguns custos, como dito, porém não pode ser o principal de todos os custos no espetáculo e não no documentário, tá? E aí tem a Raquel, que diz: bom dia, tenho uma dúvida. Faço parte de um grupo de dança e gostaria de saber quando formos fazer a inscrição para a Lei Paulo Gustavo, nós optamos apenas por um segmento, ou audiovisual ou apresentação cultural, pois estamos pretendendo realizar um documentário sobre o grupo, mas também queremos apresentar um espetáculo de dança. É o mesmo raciocínio da pergunta do Gleison. O documentário vai ter um teto. Dentro desse teto da produção do documentário, também vai estar os gastos do espetáculo. O gasto do espetáculo não pode ser superior aos gastos da linguagem do audiovisual, porque o seu projeto é documentário. Mas você pode... inclusive, a gente está vendo como que vai ser essa questão da quantidade, a sugestão de vocês também, o que vocês acham da quantidade de pessoas que podem se inscrever. Então, a mesma pessoa pode ser proponente de um projeto de dança e outro de audiovisual, porque, assim, pelo menos dentro do mesmo que não vai poder, até então, é que uma mesma pessoa tem mais de um projeto naquele segmento. Mas em outros segmentos, vai ser possível essa transversalidade? Ou será outra pessoa do grupo que será a proponente? O que é que vocês acham também? Esse é o momento também de vocês dizerem o pochete, ou também abrir a câmera e comentar algumas dessas coisas que a gente está colocando aqui, tá? Mas é muito, Raquel e Gleison, entender qual é a linguagem principal desse produto que vocês estão propondo. Se for um documentário, então não pode ser o espetáculo que vai levar a maior parte desses recursos, tá bom? No curso no PROAC, que é de São Paulo, que foi um edital, e também recebe esse limite de 50 mil para conta por CPF, por pessoa física, mas por CNPJ já tem um custo diferenciado, tá? Que é de 100 mil, mas a gente vai trabalhar possivelmente com o teto só. A questão do CPF, você acaba tendo mais cortes devido à tributação que é diferente, tá? E aí, gente, antes da próxima pergunta, veio aqui uma errata pedindo para informar que o horário do diálogo com as câmaras setoriais de igualdade racial e teatro de bonecos é o dia 13/7, às 2h30, o diálogo sobre a Câmara Setorial de Igualdade Racial. Inclusive, Carmal, até se tu puder, dentro dessa preocupação que você já trouxe, convidar outras pessoas para estar dentro dessa reunião também no dia 13/7,
com a Câmara Setorial de Igualdade Racial, que é justamente onde preocupações como essa que você trouxe vão ser debatidas. Pede para o Adler vir aqui também, por favor, porque eu já vou pedir para ele falar, trazer essas outras considerações que a gente conversou aqui. E no dia 14, às 9h30 da manhã, o teatro com a Câmara Setorial do Teatro de Bonecos, tá? Porque tinha sido falado invertido, tá bom? E aí, enquanto o Adler chega também para falar melhor sobre as associações que também estão com a gente nessas orientações sobre as questões raciais e as cotas, vou aqui para mais um bloco de perguntas. O Gleiton pergunta aqui: um grupo movimento pode escrever por CNPJ ou apenas por CPF? Terá inscrição por CNPJ, terá inscrição por CPF. O CNPJ normalmente tem a vantagem de pagar menos impostos que CPF, porque já vai imposto de renda ali que leva uma boa parte do projeto, tá bom? E Gleidson também pergunta se o meio de inscrição será apenas escrito ou será possível o vídeo descrição do projeto. Um projeto, até para que os pareceristas possam avaliar com o devido olhar, que você, comparando informações, você pega uma informação que está na justificativa, vai lá no cronograma e vê se está ok, vai lá no objeto que está dizendo que vai ser, ele precisa ser escrito para que ele consiga ser analisado com um melhor detalhamento. Porém, povos e comunidades afirmativas, pessoas de periferia que não for outro segmento, né, ciganos, pessoal do circo, quando a gente tem reunião com o pessoal do circo, que não tem essa habilidade da escrita, a gente vai ter justamente esses escritórios dentro do IFRN, dentro do UERN, que vai dar essa ajuda e ajudar a transformar os projetos, a parte da oralidade, em projeto escrito, tá? Vai ter uma equipe que vai estar ajudando a fazer esse processo, de forma que os projetos vão tendo, dentro da plataforma, vai tendo, né, a mesma forma dos proponentes avaliarem. E aí, gente, na Paulo Gustavo também vai ser isso, vai ser criada uma plataforma, onde vocês vão poder escrever os projetos lá, e lá vocês vão poder acompanhar também que fase está, se já foi analisado, qual a nota que você teve, alguma observação sobre o mesmo. E aí, pensando também aqui dentro desse perfil que aqui tem, que tem vários alunos, bailarinas, gente jovem, vocês, gente, a juventude produz filme, a juventude está acostumada com a linguagem audiovisual, essa linguagem TikTok, mas é lembrar que não é fazer TikTok, mas vocês, a partir dessa intimidade que já tem com a câmera, com essa intimidade que já tem com a forma de fazer audiovisual, podem criar uma história de vocês, uma ficção, que é escrever uma história que não é verdadeira necessariamente, ou um documentário. E aí, vocês, jovens que aqui estão, jovens bailarinas e dançarinos e dançarinas, pensem também como se expressar através do audiovisual e conversem com seus professores e professoras e com os colegas de vocês, que são adultos, porque eu vi pessoas que têm menos de 18 anos, então o proponente não pode ter menos de 18 anos, mas vocês podem chamar o professor de vocês, o pai de vocês, a mãe de vocês, um tio, a tia, um primo, que também gosta disso, gosta de escrever projeto, e dizer: ei, vamos fazer um edital aqui para Paulo Gustavo, será que vai ser um festival de dança exclusivamente voltada a jovens, adolescentes, pré-adolescentes dançarinos, um festival só de garotos e garotas de até 15 anos de idade, e ter um adulto responsável por isso, mas também coloquem as ideias de vocês para fora e dialoguem com pessoas que podem executá-las. E aí, voltando, gente, essa questão da preocupação que a gente está tendo de que as pessoas, de que as cotas de 20% para negros e negras e 10% para comunidades indígenas possam ser, de fato, ocupadas pelas pessoas que, de fato, fazem direito, o Adler vai continuar explicando também e vai trazer mais detalhes de como a gente está dialogando e levando essas possibilidades, tá? Então, bom dia, todos e todas. Eu chamo Adler Barros, doutor de Identidade e Diversidade Cultural da Fundação José Augusto e também componho o Conselho Estadual de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Então, no tocante às ações afirmativas e às cotas, nós estamos nessa construção permanente, não só com a COEPI, que é a Coordenação Estadual de Políticas de Igualdade Racial,
mas também com o Conselho de Igualdade Racial, que é o conselho onde estão todas as entidades e associações representantes desses segmentos da diversidade cultural, em específico os setores da diversidade étnico-racial. Então, nós estamos permanentemente em diálogo no Conselho com a PIRNE, desculpa, que é a Articulação dos Povos Indígenas do RN, a APOINE, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a Ajagum Obirim, as Mulheres Negras do RN, a CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras, a Coordenação Nacional de Povos e Comunidades Quilombolas, a COPT, que é a Comissão Permanente dos Povos de Terreiro, e a COEPI, né, que é a Coordenadoria Estadual, né, que é o órgão que cuida da promoção da igualdade racial no Estado, e o CONCEPI, que é o órgão de maior representatividade, que é o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial, que todas essas entidades estão compondo, né? Sobre a questão da declaração, o que o Conselho e nós estamos em articulação. Qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã pode se autodeclarar indígena, cigano, quilombola. Porém, para acessar as políticas de ações afirmativas, o Conselho chegou no consenso que essa pessoa vai precisar de uma declaração do seu território. Por exemplo, os indígenas aldeados que fazem parte do tronco da etnia potiguara, lá de Canguaretama, de Goianinha, no caso, os indígenas da aldeia Catu, né, vão precisar, no ato da premiação, comprovar que ele faz parte de algum tronco étnico, no caso, indígena. Então, nós não vamos, por exemplo, proibir ou vetar que alguém se autodeclare indígena, quilombola ou cigano. Porém, para receber o prêmio, o que a gente está trabalhando em diálogo, né, com o Conselho, que estão todas essas entidades representativas, é que, para receber o prêmio, para acessar a política de ação afirmativa, o consenso é que se exige essa documentação, né? Então, para o primeiro momento de inscrição, qualquer pessoa pode se autodeclarar, né, e concorrer nos editais como pessoa indígena, cigana, etc. Porém, para ser premiado, ele vai ter, ou ela vai ter que comprovar através dessa autodeclaração. Então, para acessar as cotas, por exemplo, de negros e negras, a banca de heteroidentificação vai servir para solucionar essa questão de negros e negras, né? Porém, para indígenas, quilombolas e ciganos, especificamente indígenas, quilombolas e ciganos, para deixar, né, registrado, vai se exigir essa declaração da comunidade. Por exemplo, se o município de João Câmara reconhece, né, a Associação dos Indígenas de João Câmara, lá do Amarelão, reconhece determinada pessoa como pertencente àquela etnia, no ato de premiação vai ser validada e essa pessoa vai receber. Se a pessoa, no caso, o proponente, se autodeclarar indígena, porém, nenhuma associação, nenhum território e nenhuma aldeia indígena o reconheça, nesse caso específico, ele não vai ser contemplado, né? Então, não vai ser de qualquer forma, a gente está trabalhando de forma articulada e organizada, não só com a COEPI, não só com o Conselho, mas com todas essas entidades representativas, né? E estamos trabalhando nesse sentido. A autodeclaração, né, obviamente, qualquer pessoa pode se autodeclarar pertencente desses segmentos da igualdade racial. Porém, para ser premiado, o Conselho nos orientou, e assim, não só o Conselho, como todas essas entidades que eu citei, vão exigir essa declaração da aldeia, no caso do território cigano ou do território quilombola. Então, esses 3 segmentos específicos, o Conselho e essas entidades nos orientam a exigir essa comprovação. Seria isso. Obrigada, Água.
Bom, gente, então esse foi um momento que a gente separou, que a gente, né, para o pessoal da dança, e respondeu as perguntas aqui, as perguntas por chat. A gente está entrando aqui na fase final da nossa reunião. Se alguém tiver ainda algo que o coração precisa dizer, precisa perguntar, precisa comentar, estamos aqui nesse momento final. Agradeço demais a cada um que aqui esteve e ainda está presente. E esse é um momento de diálogo muito importante. Eu chamo aqui toda a equipe a vir para cá. A gente já vai aprender a se encaixar nesse pedacinho daqui, ó, para vocês entenderem que, no fundo, esse momento que a gente tem aqui é um momento de muita gente envolvida. Primeiro eu vou mostrar todo mundo que aqui está. Chegando. Eita, parola. Aqui, ó. Então, esses seres aqui são todos seres que estão dedicados e preocupados ficar aqui para a gente desenvolver a política pública do Rio Grande do Norte. Então, a equipe que está aqui trabalhando para a gente poder fazer a Paulo Gustavo da melhor forma possível. Algumas ações, como formações, né? A gente está esperando esse recurso chegar para a gente conseguir colocar as formações em dia. Algumas pessoas perguntam, quando o edital vai sair? A intenção é que os editais no Brasil, eles tenham a média de sair entre agosto e outubro. Existem algumas questões da Paulo Gustavo, existem algumas normativas que ainda estão sendo debatidas e colocadas pelo próprio MINC. Então, não tem nem como se lançar um edital agora, porque algumas das questões ainda estão sendo orientadas. E nós, como gestores, temos também que ter um diálogo com os nossos órgãos de controle, a PGE, a Control, que vai poder dizer se aquilo que os editais a gente está propondo é possível fazer isso. E para que, no fundo, aconteça essa batida de martelo aqui também, as normativas elas têm que ser finalizadas, porque os órgãos de controle têm que analisar as orientações de acordo com o que é a reta final. E questões como, por exemplo, acessibilidade, ações formativas, vai vir uma cartilha do MINC, apesar de que tem coisas que já estão na legislação e coisas que estão na regulamentação. Mas existem algumas mudanças nisso tudo. E aí eu peço também, agradeço aos agentes de cultura que aqui estão. Então, a gente tem agentes de cultura de várias cidades e várias casas de cultura do interior, e aí a equipe que aqui está também, e da Fundação José Augusto, Messias, o Jefferson, que trabalham com as casas de cultura, para que essas informações os agentes possam levar para os grupos de dança da região, para quem atua com o pessoal da dança da região, que não pôde estar aqui, leva essa gravação, tá, gente? Para que mais projetos possam acontecer. E vocês podem também se organizar. E aí tem Ivone Rose também, que faz parte, né, da nossa equipe da Fundação José Augusto, que pode ser também essa escuta, organizar essas informações da dança. Tem outras pessoas da equipe, da gente também, que está acompanhando, está trabalhando por casa também, vendo essas sugestões de vocês, entendendo essas demandas. Por mim, da parte daqui, da informação que a gente tinha que dar, né, foi finalizada, eu gostaria de saber de vocês, se alguém ainda tem alguma questão, algum comentário, alguma dúvida, ou se a Paulo Gustavo está mais nítida para vocês, e eu espero que a gente tenha conseguido estimulá-los a participar, a pensar em projetos, seja na área da dança, seja na área audiovisual, e que dessa reunião saia uma ideia de um projeto concreto a se realizar. Então, tudo certo, tudo ok? Obrigada, gente. Uma boa semana para a gente, bons projetos. E lá no Cultura RN, que é nosso Instagram, a gente vai divulgando as ações e as ações afirmativas também. Vão estar lá também assim que chegar as novas orientações. E as câmaras setoriais serão importantes canais de diálogo das informações que a gente tem, tá? Então, a gente vai colocar alguns documentos que é importante vocês terem, como o decreto, a lei. Quando tiver os editais foram sendo lançados, sempre vão estar lá sendo colocados nas câmaras setoriais, assim como ações de formação para a escrita de projeto e para audiovisual. Tchau, tchau, gente. Foi ótimo dialogar com vocês.